O Por Elas recebe agora a decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília. Maria Emília Walter vai falar sobre o papel da mulher na ciência e as iniciativas da UNB para o protagonismo feminino nas áreas de pesquisa e inovação. Maria Emília Walter possui graduação e mestrado em matemática pela Universidade de Brasília e doutorado em ciência da computação pela Universidade Estadual de Campinas. É decana de Pesquisa e Inovação da UNB desde 2016, quando o decanato foi criado, com o objetivo de fomentar a pesquisa básica, aplicada e de inovação, incluindo graduação, extensão e pós-graduação. Decana, muito obrigada pela sua presença aqui no Por Elas. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e esse convite é para um programa que tem uma ação muito importante, né, que é a questão das mulheres. Obrigada. A senhora é decana, né, numa universidade que esperou décadas para ter a sua primeira reitora, um cargo que é majoritariamente dominado pelos homens. Então, como a senhora avalia a desigualdade de gênero na ciência que resulta em situações como essa, que traz aí uma pouca presença, uma invisibilidade das mulheres nos cargos de chefia na estrutura das universidades públicas? É muito interessante quando você está nesse mundo acadêmico, ver realmente o quanto ele é masculino, entre, né, mesmo com grandes pesquisadoras, mesmo com grandes cientistas, com grandes docentes, os cargos de gestão majoritariamente são exercidos pelos homens. Mesmo nas gestões, eu não estou falando só de gestões acadêmicas, estou falando também da gestão da própria pesquisa em si. Então, a gente, claro, vê um avanço nos últimos anos, não é? Principalmente dependendo da área, tem áreas que têm a presença de mais mulheres, mas na minha área, por exemplo, que é de ciências exatas e tecnologia, nós realmente somos minoria. Então, temos faculdades na universidade, né, institutos, onde tivemos a presença em alguns, nenhuma mulher na direção dessas faculdades, que é o cargo máximo de gestão dentro das faculdades e institutos, e outros que foram muito poucas mulheres. Então, o mundo acadêmico, e você olha, é interessante, quando você olha para o número de orientadoras de iniciação científica, por exemplo, tem um leve predomínio feminino nas orientações de iniciação científica. Mas à medida que você vai avançando como pesquisadora, por exemplo, eu estou me referindo a pesquisador que a gente chama de PQ, do CNPq, à medida que você vai avançando nesses graus, o número de mulheres vai acentuadamente declinando. Então, a gente entra como PQ2, e aí depois passa para PQ1 e tem os graus. Então, você começa no D, C, B e A. Quando você olha para o número de pesquisadoras 1A, por exemplo, na Universidade de Brasília, são muito poucas. Então, você vê que realmente a vida cotidiana das mulheres influencia no fato delas irem mais adiante na carreira acadêmica, tanto na parte administrativa, quanto na parte da própria pesquisa em si. E isso é em todas as áreas. Sim, eu ia perguntar a questão das bolsas, porque os dados indicam que as mulheres também estão em desvantagem no recebimento de bolsas de pesquisa. E as questões como maternidade, a sobrecarga de trabalho, a dupla jornada, afetam para que ela possa se dedicar de forma exclusiva à pesquisa. Como que isso pode ser mudado, né? Como mudar essa situação? Isso a gente tem feito desde que a professora Márcia assumiu na primeira gestão, ela está na segunda gestão, foi reeleita, a gente tem feito ações nesse sentido. Uma primeira ação que a gente fez foi chamar mais mulheres para os cargos de gestão, da alta gestão da universidade. Então, quando a professora Márcia assumiu, ela fez assim, até justamente nesse sentido de promover mais as mulheres com maior em cargos de gestão mais elevados na universidade. A maioria são 8 decanatos,
naquele momento foram 6 mulheres ocupando os decanatos. Depois, com o tempo, por diversas questões, isso foi mudando, mas hoje ainda nós somos maioria, né, como decanas. Então, e algumas ações que nós temos feito é chamar mais mulheres para os cargos de gestão. Mas é muito interessante, porque apesar dos convites, você vê que elas têm muito mais dificuldade de assumir. E quando você chama, não, professor, eu agradeço o convite, é muito bom estar aqui, mas acontece que eu tenho ou filhos pequenos, ou pais que precisam, ou familiares que precisam de cuidado. E você não vê essa resposta em grande parte dos convites feitos aos colegas homens. E isso são ações, tem diversas ações em diversas unidades acadêmicas para atrair as meninas para as áreas científicas. E é interessante também notar que o que a gente está tentando fazer nessa parte acadêmica disponibilizar melhores condições para que elas venham, né, a atuar nos nossos projetos de pesquisa. Então, a professora Márcia me deu a incumbência de criar uma política mesmo junto com várias outras unidades, várias outras colegas, enfim, mas nos incumbiu de criar essa política de apoio às professoras, às pesquisadoras, às técnicas que atuam na área acadêmica e também às estudantes. Então, de ações, né, e a gente está neste processo de criar essas ações internas de apoio à atuação feminina na academia. E a senhora tem dedicado toda a sua vida a lecionar, sempre na área de exatas. Quais são as ações, ou o que os decanatos podem fazer e a reitoria para que haja uma maior identificação das jovens cientistas com esse campo de conhecimento que é ainda mais problemático em termos de igualdade de gênero? Sim, essa área de ciências exatas e tecnologia, de fato, e no mundo inteiro, tem tido uma crônica falta de meninas. Não estou falando, aqui eu estou falando de meninas, porque é nosso tema, mas também vamos estender um pouco para a diversidade, né? Então, é um estereótipo muito forte, né? Você tem essa questão desde pequena que as meninas são criadas pelas próprias famílias para achar que matemática, química e essas áreas mais de raciocínio formal, elas não são para meninas. Então, o que nós temos feito, em particular, no Departamento de Ciência da Computação, vou falar um pouco lá, porque é onde eu atuo, né? Atuei minha vida toda. A gente tem um projeto das meninas na computação, que funciona para o ensino médio e para o ensino médio público, onde a gente faz aulas de robótica, aulas de programação, e a gente envolve as meninas em projetos de aplicações muito interessantes, por exemplo, para pessoas com deficiência, né? Então, teve um ano, são temas diferentes escolhidos pelas próprias meninas nas escolas, junto com docentes que atuam junto com a gente nas escolas, e teve um ano que elas escolheram fazer aplicações específicas para pessoas com deficiência. Então, foi muito interessante. Tenho muito orgulho de dizer que nós temos feito sempre para a escola pública, e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que nós temos várias meninas que participaram dos nossos projetos e hoje ou são nossas alunas ou alunas de cursos da universidade. Fizemos essa atuação em regiões carentes aqui do Distrito Federal em torno, e temos muito, além do Brasil, além dessa questão feminina, a gente tem uma questão econômica muito forte. Então, ter pertencido, né, ter feito parte do nosso projeto, deu a elas essa segurança de achar que a UNB também era para elas. Então, assim, são depoimentos emocionantes para nós, né? É uma sensação de que, poxa, você muda. E toda vez que uma criança, né, independente de ser menino ou menina, entra na universidade, ela muda a realidade dela. Então, essas meninas terem entrado, terem tido esse senso de pertencimento e capacitação de entrar na universidade é muito gratificante para nós. Decana,
A UNB tem inúmeras iniciativas, eu imagino, com relação à questão da igualdade de gênero na ciência. Quais são as principais? A senhora pode elencar? Olha, eu não gostaria de elencar principais aqui, porque na verdade, nós fizemos um evento ano passado e tivemos a participação de cerca de 20 projetos. Então, são 20 projetos de diferentes unidades acadêmicas. Então, o que eu vou citar é que tem projetos nas áreas de ciências humanas e artes, na área de vida e ciências biológicas e na área de exatas e tecnologia. E nós estamos fazendo um levantamento de todas essas iniciativas, né, para ter uma ideia mais clara de quem está atuando aonde. Tradicionalmente, esses temas têm sido vinculados mais às áreas de ciências humanas e artes de uma maneira geral, até por conta de toda a área, né, essas questões sociais e, enfim, toda essa questão histórica que tem envolvendo a inclusão das mulheres no mundo profissional, mas eu acho que assim todos os projetos são igualmente importantes porque eles abordam diferentes temas e problemas que afetam essa questão, né, da falta da representação feminina no mundo profissional de uma maneira geral. E nesse papel, a iniciação científica, esses projetos são fundamentais. Nós temos, e aí eu já citei anteriormente, mas a gente, as nossas docentes pesquisadoras, elas são um pouquinho mais do que 50% dos orientadores de iniciação científica, o que é uma questão importante também, porque a iniciação científica é a base da caminhada que a gente faz em direção à carreira acadêmica, de pesquisa e de desenvolvimento, de produção de conhecimento de uma maneira geral. Então, orientar a iniciação científica e as meninas participarem da iniciação científica também é algo muito relevante. Então, você vê nos projetos e assim o entusiasmo das meninas participando e vendo essas diferentes possibilidades, né? Não é só, também queria citar, não só a iniciação científica, mas outras iniciativas que tem a universidade, por exemplo, empreendedorismo. Nós fizemos um recente levantamento e descobrimos, nós temos muitas empresas juniores, por exemplo, né, que são empresas lideradas pelos estudantes, têm o apoio de professores só numa orientação geral, mas eles conduzem todo o processo com formação dada pela universidade, mas eles conduzem todo o processo. E nós tivemos uma surpresa muito grande, porque mais de 50% das empresas juniores da universidade, incluindo a área de exatas, é gerido pelas estudantes mulheres. Então, isso foi uma grata satisfação também para nós de ver, né, que isso é um avanço também, né, porque são lideranças que estão surgindo no ambiente acadêmico que muito possivelmente vão se rebater na vida profissional. E a universidade, ela tem algum programa específico com relação à maternidade para acolher as meninas, né, que engravidem, para que não abandonem a carreira acadêmica? Olha, essas ações estão mais vinculadas ao Decanato de Assuntos Comunitários, então a professora Márcia, né, fez um esforço muito grande para a questão das creches. Acho que essa é a questão aí muito crucial, né? A maternidade é muito importante também, mas uma questão muito limitante para a continuação, seja do curso de graduação e para as próprias pesquisadoras, é a maternidade com bebês pequenos, né? E para as nossas técnicas também, porque a gente tem todo um staff de técnicas que estão ali atuando na universidade. Então, a criação desses mecanismos, e aí na pandemia da Covid, por exemplo, a gente foram feitos movimentos no Brasil todo, porque obviamente que os cuidados de casa e ter que se dividir entre as atividades, porque a universidade não parou em nenhum lugar, parou durante um momento, mas retomou, né? Então, e a sobrecarga com as nossas docentes foi muito maior do que dos nossos docentes homens, né? Então, a sobrecarga nesses 2 anos e meio de pandemia acarretou em muito problema de saúde mental,
um excesso de tarefas, porque tinham que se dividir entre cuidados com filhos, cuidados de novo com... Hoje nós temos uma população muito envelhecida, cuidados com pais ou familiares, idosos, etc., e efetivamente recaiu sobre as nossas pesquisadoras. Então, ao longo aí entre as universidades, a gente viu vários movimentos desses, né, com elas precisando de políticas mesmo, de manutenção e de extensão de prazos, né, com bolsas, por exemplo, que você citou. O que a gente está pensando nas políticas é isso, é compreender essa situação feminina e possibilitar que elas alcancem os graus, e a gente tem que fazer políticas afirmativas. Da mesma forma que a gente tem políticas afirmativas, né, para a questão racial, para a questão econômica, a gente precisa de políticas afirmativas para as mulheres e para a diversidade de uma maneira geral. Se você olhar para o corpo de docentes que a gente tem, e você for fazer um levantamento da faixa econômica de onde esses docentes vieram, você atua na universidade, sabe disso, é um tipo muito característico. É uma classe média alta, em geral, né, branca. Então tem todo vamos dizer, essa história do país se refletindo no corpo docente da universidade. Com os alunos, com as políticas afirmativas que foram feitas, isso se diluiu um pouco. Aliás, se diluiu um pouco não, se diluiu bastante entre os estudantes. Mas, se você olhar para o corpo de professores, a diversidade não está lá. E isso inclui mulheres, inclui, né, as questões de opções sexuais e todas essas outras, indígenas, por exemplo, né? Então, a universidade tem algumas políticas afirmativas e o que a gente quer é fazer essa política afirmativa para mulheres. Diante desse quadro, então, vamos falar com as meninas que sonham em ser cientistas. Qual é a perspectiva de futuro que ela tem? Olha, as meninas cientistas, eu vou citar um exemplo primeiro, que é a minha área de computação. E vou citar uma área que é muito popular hoje entre os jovens, que é a área de games. Então, a indústria de games, que está fazendo uma maciça coleta de pessoas para trabalhar nessa indústria, e TI de uma maneira geral, eles estão fazendo políticas muito fortes para as meninas. Por quê? Não é porque é politicamente correto, é porque na hora de fazer os games, a maioria dos games é de guerra, de atirar, de matar, né? São jogos masculinos. Porque a maioria das pessoas que estão envolvidas em elaborar os jogos são homens. As meninas gostam mais de jogos de inteligência, de estratégia, etc. Então, tem muitas áreas da vida, né, como essa de games, por exemplo, que o olhar feminino, ele é importante, ele constrói, não é excluir, mas é compor. Então, os olhares da diversidade, e isso as empresas internacionais já têm muito claro isso, e a academia já tem muito claro isso também. Quanto mais diverso, quanto mais espalhado entre diferentes representações, mais rico e mais produtivo é o ambiente, mais acolhedor, mais fraterno. Então, nesse sentido é que eu acho que, assim, a academia, ela é divertida, né? Então, você está ali descobrindo coisas novas e não faz a mesma coisa todo dia. É um mundo de possibilidades e de vivências, né, do diferente, que eu acho que é a grande atração da academia, né? Então, você tem essa possibilidade e essa riqueza de ouvir opiniões divergentes, opiniões diferentes. A gente está eternamente em debate, isso é uma coisa que a gente tem muito na universidade, né? Diferenças. Então, eu acho que essa é a riqueza, eu acho, do mundo acadêmico. Então, a gente, como docente, precisa de diversidade, precisa das mulheres, eu acho que é isso. Decana, muito obrigada pela entrevista, a gente percebe o seu olhar apaixonado, seus olhos brilham. Muito obrigada, viu? Espero ter até uma próxima oportunidade para conversarmos mais ainda. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom, eu adoro a universidade, né? O tema das mulheres, para mim, é algo que eu,
desde criança eu venho de uma família de mulheres fortes, que sempre tiveram esse olhar, né? Tias muito diferentes, a minha mãe sempre incentivou muito, meu pai, que a gente tivesse essa vida diferente. Então eu tive oportunidades que eu acho que eu tenho muito prazer de tentar ampliar de uma maneira mais geral e de forma mais institucional, obviamente, mas é isso. Que sirva de inspiração para todas vocês. Fazer ciência, a carreira acadêmica é belíssima e os olhos brilhantes da decana nos mostram isso. O nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e nós nos vemos no próximo programa da TV Câmara Distrital.